Onde estabelecer o lar é o título do capítulo 19 do livro O Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Vamos dar sequência e terminar a leitura deste capítulo hoje, falando sobre outros grandes homens criados em lares rurais. Temos visto que habitar em meio a grandes cidades, a gente não vê mais a natureza, e a natureza revela o Criador às obras de suas mãos. Portanto, é bom e é agradável que o nosso lar seja aonde há ao menos um pouco da natureza, afastado das grandes cidades, dos pecados das grandes cidades, para que possamos aprender com coisas simples a adorar e servir ao nosso Deus, nosso Criador. A leitura de hoje diz assim: o mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. O mesmo o quê? O mesmo que aconteceu com João Batista, o mesmo que aconteceu com a nação de Israel quando saiu do Egito, habitar num local mais reservado, mais simples, simplicidade, mas também disciplina, se esforçar para conseguir aquilo que é necessário para o seu sustento e o que é necessário somente, sem grandes exageros, sem luxúria, sem grandes coisas, porque a simplicidade é melhor. O mesmo acontece, diz a autora, mesmo que aconteceu com João Batista, viver num deserto, de modo simples, humilde, se policiando para não se contaminar com o pecado, é o que aconteceu, o que acontece com homens nobres de todos os séculos. E aí ela sugere alguns desses nomes mencionados na Bíblia. Ela diz assim, a autora: lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. E aí eu vou lhe sugerir para ler Esther, capítulo 2. Você vai encontrar ali não somente a história de Esther, mas também de seu primo, que acabou adotando Esther como filha, Mordecai, ou Mardoqueu, algumas versões da Bíblia. Mordecai vivia na cidadela de Suzã. E talvez você pense assim, cidadela, uma cidade pequena. Não, não é isso. Cidadela é uma torre ou uma edificação preparada para a guerra. Era uma unidade de defesa da cidade. Se você ler Esther, o capítulo 1 também, eu estou sugerindo ler Esther, capítulo 2, mas você vai perceber que o palácio real de Assuero, o rei dessa época, ficava também na cidadela de Suzã. Mas a cidadela é um local fortificado, protegido, era um local de defesa da cidade. Mas nós podemos perceber alguns detalhes sobre Mordecai. Mordecai era da tribo de Benjamim, e de acordo com Saul, o primeiro rei da nação de Israel, quando Samuel foi ungí-lo para ser rei, Saul disse: mas eu sou da tribo de Benjamim, que é uma das menores das tribos de Israel. Veja, Mordecai era de uma das menores tribos, de acordo com Saul, da nação de Israel, mas fiel, leal a Deus. Não se curvou diante de homens, se dedicando a servir e adorar somente a Deus. Leia Esther, capítulo 2, e você verá que Mordecai foi também um grande homem. Quantos deles não foram criados num lar campestre? Entre esses mencionados aí, Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Pouco conheciam de luxo,
Não gastaram o tempo da juventude em diversões. Olha que interessante isso. Aqui a gente vê alguns princípios, algumas orientações que servem para a nossa vida. Olha como é importante essa frase. Eu até lerei de novo. Não gastaram o tempo da juventude em diversões. Se dedicaram para coisas mais nobres, a estudar, a aprender sobre Deus, entre outras coisas. Isso não significa que eram infelizes, que não sorriam. É prazer servir a Cristo. Inclusive tem um hino do Inário, novo Inário Adventista, que tem esse título, É prazer servir a Cristo. Mas continuando a leitura. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Não eram de lares abastados, ricos. Não, tinham necessidades, tinham que trabalhar desde cedo. Isso lhe deu responsabilidades. E eles desempenharam com vigor e empenho. Aprenderam primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao ar livre deu-lhes elasticidade e vigor a todas as faculdades. Percebeu que importante isso aqui? Aprenderam a trabalhar e uma vida ao ar livre. Hoje as crianças parece que ficam só dentro de casa, mal e mal saem para a rua, e também a rua não oferece muita coisa boa. Por isso que é importante, se morar numa grande cidade, ir pelo menos no final de semana, no sábado também, no domingo, para um local em meio à natureza, para que os filhos possam respirar um ar mais puro, e os adultos também, os pais também, e claro, fazer atividades ao ar livre. E isto deu a eles vigor a todas as faculdades morais, intelectuais e físicas. Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades, a vencer os obstáculos e adquiriram ânimo e perseverança. Veja que aqui tem dificuldades, obstáculos, mas não se desanimaram. Tinham ânimo e perseverança. Não desistiam. Abrigados, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais. Conseguiam contemplar na natureza a beleza que ainda existe na natureza. E com uma camaradagem sã, diz a autora. Eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Simplicidade e moderação. Regiam-se por princípios. Nós temos falado várias vezes sobre isso. Princípios são eternos e eles devem conduzir a nossa vida. Por isso que nós devemos ser racionais, pensar a respeito das coisas. E cresciam puros, robustos e leais. Olha só, simples gostos, hábitos moderados, reger-se por princípios os faziam crescer puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se a um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conhecer e executar planos e firmeza para resistir ao mal. Devemos ser firmes quanto aos princípios estabelecidos da palavra de Deus e não enfraquecer caindo nas tentações. Isso os tornava no mundo uma força positiva para o bem. O que nós temos falado, a força da nação. Cante, do Novo Inário Adventista, um hino
Se Cristo for comigo, com certeza, Cristo estando conosco, nós faremos grandes coisas, até mesmo pequenas coisas, mas faremos com prazer e alegria e estaremos no caminho correto para sermos uma força positiva para o bem, a força da nação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelos exemplos deixados em Tua Palavra e também aqui no livro Lar Adventista, nos orientando quanto a princípios que devem ser levados em consideração na escolha do nosso lar. Se há pessoas que já adquiriram o seu lar e estão decepcionadas porque não têm alguns desses princípios, que elas possam ter plena certeza, ó Pai, de que Tu as ama e de que Tu podes, mediante o estudo da Tua Palavra, e até mesmo a leitura desse livro, serem leais, fiéis e crescerem em sabedoria diante dos homens e de Ti. Porque Tu és o Deus sábio, Tu és aquele que nos dá sabedoria e nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos, como disse o livro, uma força positiva para o bem, a força da nação.